Livro de Juízes, capítulo 7. Deus está derramando sobre a igreja, sobre a noiva, um entendimento sobre uma revelação do céu. Eu creio, irmãos, que quanto mais nós deixarmos de fazer e deixar o Espírito Santo realizar as coisas, mais nós vamos ter um entendimento verdadeiro daquilo que Deus está preparando para cada um de nós quando Ele vier buscar a igreja, amém? Então diga para esse irmão que está do seu lado: chegou um tempo de fazer menos e se entregar mais. Eu creio, irmãos, que por alguns anos, décadas, foi-se criado um encargo sobre as pessoas de tem que fazer, de tem que funcionar, tem que ser. Mas à medida que você vai conhecendo o Senhor, você vai entendendo que o maior privilégio que alguém pode ter na vida é a presença dEle, irmãos. Não é o quanto você fez, mas é o quanto você esteve perto dEle, o quanto Ele andou com você. Porque quem faz é Ele, irmãos. O homem não é capaz de fazer nada. Se Ele é que faz, irmãos, Ele não depende de mim nem de você, mas eu dependo dEle todos os dias. Aleluia. E quando Cristo então veio, irmãos, Ele veio nos dar uma condição celestial para viver. Jesus, Ele liberou a minha entrada e a sua entrada hoje, para nós vivermos no céu, irmãos. Então diga para esse irmão que está do seu lado: você não vai para o céu, você já está no céu. Aleluia. Irmãos, como isso faz diferença quando você descobre isso. Eu estava de manhã, a Ângela levou as meninas cedo para minha sogra, e eu comecei a adorar ali na cozinha. Teve uma hora que Ele me pegou num versículo que eu vou ler para vocês, irmãos. Meu Deus, que ambiente foi aquele ali. Eu pensei que eu podia voar naquele momento ali. Que visitação dEle. Nada depende do homem. A unção não está ligada ao homem, a unção está ligada a Deus. E nós muitas vezes temos colocado homens num troféu, como se eu for lá conversar com fulano, então aí vai acontecer. Mas olha como Deus trabalha, irmãos, quando você resolve conhecer o Senhor. No capítulo 6, a Bíblia começa a falar sobre a opressão que os midianitas começaram a exercer contra o povo de Israel. O povo de Israel começou a ficar acuado. Eles tinham, irmãos, que viver meio que escondido. Os povos midianitas, eles vinham, roubavam até os alimentos. Isso veio trazer uma série de complicações. Olha o que diz o versículo 6 do capítulo 6. Olha o quanto aquele povo sofreu. No versículo 1, há uma explicação porque isso estava acontecendo. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. O que é isso que eles fizeram? Eles pularam, deixaram ser erguido os postes e ídolos de Baal. Isso teve um preço, irmãos. Versículo 6 diz então: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Quando nós entendemos o processo da adoração, irmãos, nós entendemos que
nós nos humilhamos para adorar o Senhor. Existe uma palavra que chama proskeneu, e quer dizer beijar os pés, quer dizer prostrar-se. Existe outra palavra para adoração que quer dizer sagar. Em determinados momentos que a palavra de Deus cita a palavra adoração, você vai ver que tem uma palavra referente a isso no original. Isso quer dizer que quanto mais você clama ao Senhor, baseado naquela promessa que Ele fez: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, largar dos seus maus caminhos, eu virei do céu e sararei a terra. Irmãos, quando você começa a buscar a Deus, Deus começa a te dar muita atenção. Na verdade, você vai perceber que Deus nunca te abandonou, que Deus sempre estava ao seu lado. E a adoração, irmãos, ela é como se fosse uma abertura do espelho. Quando você começa a adorar, você começa a ver então quanta glória de Deus há perto de você. E se nós entendemos o poder da adoração nas nossas vidas, nós vamos ser um povo que adora 24 horas. E o que é adorar 24 horas? É vir para cá, para a igreja, todos os dias, 24 horas? Não, irmãos, é estar diante dEle em todo momento. Você está dirigindo, você está adorando. Você está trabalhando, você está adorando. Você está no computador, você está adorando. Onde você estiver, irmão, você está com o Senhor, porque o Senhor está contigo. Nós temos às vezes o entendimento que Deus só está conosco no momento que nós estamos passando por uma grande aflição, ou no momento que nós temos que fazer algo, um ritual. Irmãos, não. Lá em João 14 está escrito: aquele que ama a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Deus tem prazer em nós, irmãos. Eu não consegui entender até hoje. Talvez eu vá entender isso só quando estiver nos pés do Senhor, para Ele falar para mim como que Ele pode, de repente. Irmão, se você estudar o livro de Apocalipse, você vai ver quanta glória há ao redor do trono, quanta excelência de adoração ao redor do trono. Mas Ele escolhe estar dentro de mim e dentro de você, irmãos, porque nos foi dada a condição de sermos filhos. Então aquele povo começou a clamar, irmãos. E Deus, quando um povo começa a clamar, Deus começa a procurar aqueles que são vazios e aqueles que são nada. A adoração vai revelar para você que você é nada, e que você só depende dEle, e nada que eu tentar fazer é suficiente. Versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joá. Seu filho, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Interessante, irmãos, que Gideão, ele estava servindo um povo. Gideão estava trabalhando aqui. O fato de você adorar não te impede de ser um servo na casa do Senhor. Muitas vezes nós fazemos confusão, que achamos que o adorador é aquele que lida com instrumentos. Todo lugar que a gente viaja, alguém fala para a gente assim: pastor, deixa eu te apresentar meu filho, ele é um adorador. Ah, é? Que legal. Conta aí para mim. Não, porque ele toca teclado. Não, porque ele toca bateria. Não, porque ele toca baixo. Ah, é isso que você está querendo dizer? Então ele troca um instrumento. Não, ele troca um instrumento, ele é um adorador. Mas muitas vezes a pessoa só se envolve com o instrumento na hora do ensaio, ou só se envolve com o instrumento na hora da ministração. Isso não faz dela um adorador, irmãos. Adorador é aquele que se entrega em espírito e em verdade. Adorador é aquele que entende e ouve a voz do Pai. Adorador é aquele que está sempre fazendo a vontade do Pai, irmãos. E havia uma situação aqui, irmãos. Aquele povo estava com medo dos midianitas, tinha que fazer as coisas, né? Eles precisavam comer, havia uma grande dificuldade. Então Gideão estava ali, irmãos, guardando trigo, né? Resolvendo a situação. Deus ama encontrar alguém que está ali escondido. Como Deus ama aqueles que não estão buscando glória, aqueles que não estão buscando nada, aqueles que estão ali se esvaziando a cada momento, servindo o corpo, sem se preocupar em sair na mídia. Nós temos aqui o Deus Det, não está aqui, eu vou falar dele. Está aqui não, né? Aleluia. Irmãos, esse rapaz, ele é responsável por toda a veiculação dos vídeos e áudios no site. E como esses vídeos e áudios têm abençoado o Brasil inteiro, irmãos. Ele é um Gideão, está lá, mexendo no trigo, no alimento, para que o povo lá fora, que nem sabe quem ele é, sabe se ele é cabeludo, se ele é careca, se ele é magro, se ele é gordo, se ele é alto, se ele é baixo. Pastor Vinícius não gostou não quando eu falei negócio de careca assim, ele achou ruim. Diga para esse irmão que está do seu lado: Deus ama encontrar
aqueles que estão por detrás das malhadas. Versículo 12: então um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Deus consegue enxergar coisas, irmãos, que ninguém consegue enxergar. Primeira coisa que Deus fala para Gideão: homem valente. Meu Deus, como Deus ele tem amor por mim e por você. Ele olha para você, olha para mim, e ele consegue enxergar coisas que a gente ainda não consegue entender, irmãos. Porque Ele plantou dentro de nós uma semente. Ele sabe que essa semente vai brotar, irmãos. Ele sabe que vai gerar alguém parecido com Ele. Ele sabe que está dentro de você é maior do que está no mundo. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai, nesta tua força, livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus é bom demais. E aí Gideão pergunta para ele: que força? Como assim? Você me chamou de valente? Que força é essa que você está falando? Versículo 15: ele lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. Que força é essa, Deus? Que valentia é essa que você está enxergando aqui em mim? Irmãos, eu rogo que você chape agora nesse versículo que eu vou ler aqui, irmão, porque esse versículo, de manhã cedo ele me pegou de uma maneira sobrenatural, irmão. Quando Deus te perguntar algo, irmão, Deus já tem uma resposta, irmãos. Quando Deus te falar algo, Ele já sabe tudo. Tornou-se-lhe o Senhor. Sabe qual é a tua força, Gideão? Já que eu estou contigo. Eu sou a tua força, filho. Que força, pai? Eu. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então Gideão começa a fazer um processo, irmão. Mas a primeira coisa que ele fez, ao ouvir isso, foi levantar uma oferta para ele. Ele diz assim: olha, se achei mercê, versículo 17, diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo que de daqui não te apartes até que eu volte, e traga a minha oferta e deponha perante a ti. Respondeu ele: esperarei até que volte. Irmãos, Deus Ele ama a gente demais. Então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai, seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou o Senhor paz. Irmãos, primeira coisa que nós precisamos fazer antes de fazer qualquer coisa, irmãos, antes de empreender qualquer projeto, é ser um altar de Deus. É erguer um altar e esperar que o Senhor receba. O Senhor recebeu aquela oferta. O Senhor recebeu o sacrifício de Gideão. Primeira coisa, irmãos, Gideão, ele ouviu uma palavra: vai na força, na tua força. Que força? Eu sou o teu Deus, já que eu estou contigo, você vai destruir como se fosse um homem só. Ele pega, libera uma oferta, ele dá o melhor dele para o Senhor. E aí depois disso, irmãos, ele se entrega em adoração. Ele se entrega com um altar. Ele edifica um altar ao Senhor, antes mesmo de entender o
processo que ele ia passar, irmãos. Antes mesmo de entender tudo que ele ia passar, antes dele passar pelos 32 mil que iriam estar com eles, antes dele enfrentar qualquer coisa, antes de preparar qualquer coisa, primeira coisa que ele fez, ele levantou um altar para o Senhor. Irmãos, edificar um altar é dizer o que o Senhor é para a sua vida, porque você é o lugar que o Senhor coloca fogo hoje, irmão. Você é uma pedra viva, nós somos pedras vivas, irmãos, para manifestar as maravilhas de Deus aqui na terra, irmãos. Porque no céu não tem como a gente manifestar. É aqui que você vai manifestar as maravilhas de Deus, irmãos. E a primeira coisa que ele fez, então, ele diz: o Senhor é paz, porque eles iam passar por uma guerra, irmãos. Eles estavam sendo acometidos por afrontas, e ele, antes de receber a paz, ele começa a declarar: o Senhor é a paz. Primeira coisa, ele edificou um altar, ele começou, irmãos, a trazer aquela verdade para dentro dele, para que o espírito dele fosse cheio de uma verdade de Deus. É isso que a adoração faz na minha vida e na sua vida, irmãos. Quando você começa a entregar tempo para o Senhor e fica lá: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, irmãos, essa verdade vai tomando conta de você, e você vai percebendo a bondade de Deus na sua vida, em tudo que você faz. E aí, quando você ouve um versículo, como ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, irmãos, isso não é uma simples confissão, isso é uma verdade que explode no seu interior. Por isso que ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Irmãos, Deus se compara ao trono dele. A palavra de Deus diz em Apocalipse que há um trono que flui do rio de Deus, irmãos. Olha que nós somos como um trono para ele, e de nós flui um rio de água viva, irmãos. Não, você não entendeu, não. Irmão, quando ele falou isso para mim hoje, quando ele me comparou com o trono dele, eu não coube naquela salinha que estava lá na minha casa hoje, não. Quando ele disse: meu filho, você é como um trono. Meu trono tem um rio que flui dele, e da sua vida flui um rio. Esse rio sou eu fluindo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva. Ele é a água viva que sacia tudo que você precisa, e tudo que aqueles que estão ao redor da gente precisam, irmãos. O que eu e você precisamos ter é apenas essa moradia de Deus, e deixar que esse rio flua. Quando você está adorando, meu irmão, isso começa a brotar, é uma nascente, é uma fonte inesgotável. Aleluia. Experimenta, levanta suas mãos. Você está sentado, diga alguma coisa para ele. Diga alguma coisa para ele. Ninguém me ama como tu. 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 Irmãos, qualquer circunstância que se levante contra o adorador, ela não é nada, porque o Senhor está com ele. Gedeão começou a ser cheio de tanta verdade de Deus, de tanta paz de Deus, irmãos. Ele começa a confessar a primeira coisa: como eu sou da família mais pobre, eu sou o menor da casa do meu pai. Além de você escolher a família mais pobre, você escolhe ainda o menorzinho, irmãos. Parece muito comigo essa história, muito comigo. Mas o Senhor não está ligado àquilo que você é aqui. O que você é aqui na terra, irmãos, não é o que você é no céu. Porque você é mais do que vencedor. E o mundo tenta colocar você em comparação com outros. O mundo tenta fazer você ser igual aos outros. O mundo tenta fazer você fazer as coisas, quando Deus diz que para você é: descansa. Eu sou teu Deus e não mudo, e vou cuidar de você. Então Gedeão levantou um altar para o Senhor, irmãos. Agora vamos lá para o capítulo 7. Versículo 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se.
da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Olha como havia tanta paz no coração de Gedeão, irmãos. Se Gedeão, quando ouviu aquela palavra, não tivesse entregado ao Senhor um momento de adoração, não tivesse adorado, depois ele ainda fez mais um outro altar. Ele pegou um boi do pai dele, derrubou os altares, os postes de ídolos de Baal. Depois pegou o segundo boi e fez um sacrifício, né? Se ele não tivesse tanta paz, irmãos, num momento como esse aqui, seria um momento de alguém desistir, porque você é convocado para liderar uma guerra. Vão 32.000 perto de você, e na primeira vez que Deus fala com você, no primeiro dia que você vai conversar com o povo, irmãos, vamos nos preparar. Os midianitas já estão acampados por aí, e vamos então pegar uma estratégia. A primeira estratégia é: os tímidos e medrosos vão embora. 22.000 voltaram para casa, 10.000 ficaram. Havia paz no coração de Gideão, porque Gideão já estava confessando: o Senhor é paz, o Senhor é paz. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Irmãos, eu fico imaginando Gideão saindo daquele anonimato, irmãos, de repente, né, conversando com 32.000, aí sai 22.000, sobra 10, ele, aleluia, o Senhor é conosco, com 10.000 nós vamos desbaratar esse povo. Aí Deus diz: ainda é muita gente. Disse mais o Senhor a Gideão, versículo 4: ainda há povo demais. Faz-os descer as águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo. Porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Irmãos, lá vai a segunda administração de Gideão. Irmãos, os 22 foram embora, sobrou a gente. Fica firme, Deus vai falar conosco. Deus fala agora: vão, desce as águas, irmãos. Irmãos, esse é o momento da gente entender verdadeiramente. Descer as águas prova. O se envolver com o Espírito prova. Diga para esse irmão que está do seu lado: irmão, cuidado. Em muitos momentos como esse, irmãos, se Gideão não ouvisse a voz de Deus, ele poderia ter um fracasso. Mas quando o Senhor faz, irmãos, se você deixar Ele fazer do começo, do meio e do fim, nada dá errado. A questão é que muitas vezes Deus fala conosco, que a gente recebe a palavra no começo, e o restante a gente quer fazer por conta própria. Deus te dá um sopro daquilo que Ele vai fazer na sua vida, e você não espera as etapas. Diga para esse irmão que está do seu lado: espere. Cuidado. Não se inspire no ministério de outros, se inspire em Deus, irmãos. Não é porque Deus está fazendo do jeito na vida do irmão que você tem que acontecer do mesmo jeito que você. Não é porque você raspou o cabelo e foi para o Nepal, porque o pastor Vinícius raspou o cabelo e foi para o Nepal. Amém? Aleluia. Mas se Deus falou com você, irmãos, vai. Hoje eu estava conversando com um irmão, e Deus estava falando exatamente isso, irmãos. Muitas vezes nós tentamos fazer algo porque sentimos a obrigação de fazer. Irmão, se de repente o seu chamado hoje aqui, se o que você está fazendo é arrumar as cadeiras, fica descansado, irmãos. No momento certo, Deus vai tirar você disso, vai colocar você lá em cima. Gideão estava cuidando ali, meu irmão, mexendo com trigo, cuidando ali, irmãos. De repente Deus foi lá e escolheu ele, irmãos. Quantas pessoas tinham aqui? Só de guerreiro foram 32.000. Então Deus sabe quem você é. Descansa. Passa tempo adorando, irmãos. Preocupa não. Se hoje é dia de você trazer o copo aqui, irmão, fica firme nisso. Deixa a adoração transformar a sua vida, porque Deus vai tirar você por detrás das malhadas e vai colocar você em lugares altos, irmãos. Deus conhece você e Deus está edificando uma casa, irmãos. Deus jamais quer que você tenha uma derrota, irmão. Então deixa Ele construir um caráter de vencedor em você, irmãos. Não olha para a circunstância, não olha para a quantidade, não olha para os dons, olha para Ele. Se Ele está com você, irmãos, está resolvido.
Adora Ele, irmãos, desce as águas. Ninguém me ama como tu. Ninguém me ama como tu. Ninguém me ama como tu. Então, irmãos, lá vai esses 300, irmãos. Agora eu quero começar a ministração, aleluia. Tudo aqui foi um pano de fundo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deus está transformando cada um nesse lugar, irmão, como um desses 300. Você vai entender daqui a pouquinho. Mas o importante é só entender, havia uma pressão sobre eles. Deus resumiu, levantou 300. 300 que estavam antenados no mesmo espírito, irmãos. Nem todo mundo está no mesmo espírito. Deus pegou aqueles que estão no mesmo espírito, 300. Diga para Deus, 300 basta. Você não está entendendo não, você não entendeu ainda não. Eu acho que eu tomei demais, eu devia ter tomado menos hoje. Amém? Então lá vai os 300, irmãos. Havia ainda algumas situações que Deus queria tratar no caráter de valente, no coração de Gideão. Então Deus fala com Gideão: Gideão, você vai descer ali até o arraial, você vai ouvir algo que vai acontecer, que vai provar o quanto eu estou contigo. Versículo 13, capítulo 7. Chegando pois Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu o companheiro e disse: não é isso outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho e seu significado, adorou. Irmãos, como a adoração faz diferença na vida de alguém que está ouvindo a voz de Deus, irmãos. Deus disse: filho, eu vou te mostrar quanto que você é vencedor nessa empreitada. Lá vai Gideão. Ele ouve aquilo que acabou de dizer: olha, isso não é nada mais, nada menos do que Deus entregou os midianitas na mão de Gideão. Irmãos, ele não saiu aqui tocando trombeta como fez Saul. Primeira coisa que Saul fez quando Jonatas matou uma guarnição de 20 filisteus, a primeira coisa que Saul fez foi anunciar: o rei Saul está eliminando os filisteus. Primeira coisa que ele fez, irmãos. Gideão não fez isso. Gideão não voltou contando: Deus me entregou. A primeira coisa que ele fez foi continuar com o coração em Deus. A adoração faz com que o seu coração, irmãos, esteja guardado nele, irmãos. Porque o desafio é grande, irmãos. Aqui a gente não tem contingente que era, mas era uma multidão de pessoas, irmãos. E ali de repente 300 pessoas somente junto com Gideão. Mas à frente deles ia Deus, irmãos. É a única coisa que eu e você precisamos. Qualquer situação que eu e você estivermos passando, deixa Deus entrar nessa situação e tudo vai ser transformado, irmãos. Deixa Ele fazer. Faça nada, irmão, só se renda, entrega as mãos para Ele, levanta as suas mãos para Ele. Aleluia. Versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar esse sonho e o seu significado, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, pois, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Irmão, aqui que é o grande segredo, irmão. Numa mão a palavra, o Espírito. Na outra mão a adoração, a trombeta.
Numa mão você se envolve com a palavra, lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Numa mão você se envolve com o Espírito do homem, a lâmpada do Senhor. Irmãos, e você então se envolve. Mas o que envolve, o que atrapalha às vezes o envolvimento, irmãos, do Espírito em nossas vidas é o cântaro. Ele fala de um cântaro vazio. Diga para esse irmão: eu e você. Primeira coisa que Deus quer fazer, irmãos, é tirar tudo que não pertence a Ele, deixar esse lugar vazio para encher do Espírito dele, irmãos. Vamos lá. Versículo 17. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos que comigo estiverem, então, vós também tocarei as vossas ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com eles iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes de trocado as guardas, e tocar as trombetas e quebrar os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas, despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamavam: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. O Senhor fez tudo que tinha que fazer ali, irmãos. É necessário deixar Deus quebrar o cântaro, para que a luz que dele está em nós possa brilhar e ser maior em nós do que a nossa própria luz. Você quer deixar Deus fazer, irmãos? Deixa Deus quebrar o cântaro, porque o que está dentro de você é dele. O que Ele colocou em mim, o que Ele colocou em você, irmãos, pertence a Ele. E nós não podemos controlar o poder de Deus, irmãos. Nós não podemos ditar a única coisa que Deus quer que a gente faça. Imagina, 300. Havia uma multidão de midianitas. Toca a trombeta. Quebra os cantos. E aí aparecem as tochas e as trombetas. Irmão, isso fala do Espírito Santo vivo dentro de nós. O candelabro, ele ficava aceso, irmãos. Quando eles quebraram os cântaros, eles estavam dizendo assim, ó: você agora já não é mais um barro, você agora é nova criatura, e dentro de você tem o meu Espírito, diz o Senhor. Então quando ele quebra, irmãos, aquelas luzes, aquelas tochas, irmãos, começam a pegar, flamejar, irmãos. O Espírito de Deus começando a fluir na sua vida. E do outro lado, adoração, tocando as trombetas, anunciando o ano aceitável do Senhor, dando a Ele honra, dando a Ele glória. Parado, irmãos, não fizeram nada. Deus foi fazendo tudo. A espada de um virou contra o outro, virou uma confusão naquele arraial ali, irmãos. Mas eles colocaram e obedeceram e fizeram exatamente o que Deus mandou eles fazer, irmãos. Talvez o que mais você tem que fazer, irmãos, é deixar Deus quebrar o cântaro. Quer quebrar o cântaro, irmãos? Não é pegar você uma martelada, não, irmãos. É você simplesmente se render à palavra, ao Espírito e à adoração. É você talvez deixar de assistir uma televisão, irmãos, e ficar ali no quarto, quietinho. Xandarababaê, randalababaê. Às vezes parece ser fácil quando a gente fala para você: só levanta suas mãos, adora. Eu sei o quanto que é difícil, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes dentro de nós tem isso aqui, ó: ai, Senhor meu, que está escrito no versículo 15 do capítulo 6. Talvez muitos estão assim pensando: como, Senhor? Como livrarei? Como farei isso? E muitas vezes, em vez de nós buscarmos
aquietarmos, deixar o Senhor fazer em nós, nós tentamos fazer na nossa força. Por isso, irmãos, nós estamos vivendo um momento sublime nas nossas vidas. Um tempo que Deus está estabelecendo algo tão forte aqui dentro desse lugar, irmãos. Alguns sinais pequenos aconteceram, porque Deus trabalha com sinais, o estrondo das telhas e a chuva, trombeta, o choro. Irmãos, isso é apenas um sinal, como Ele deu para Gideão. Vai lá e ouve o que está acontecendo. Não é nada mais nada menos que o Senhor entregou os midianitas na mão de Gideão. Só um sinal para fortalecer cada um de nós, irmãos. Mas o que está por vir, irmãos, é muito forte. O avivamento que Deus quer gerar nas nossas vidas, irmãos, é algo muito forte. Mas tudo começa quando eu estabeleço que eu sou um altar para o Senhor. Tudo começa quando você permite que Deus, através da tua adoração, irmãos, comece a fazer algo muito forte. No momento que nós estamos aqui adorando, irmãos, Deus pode pegar esse lugar aqui, nós passamos a madrugada inteira, não conseguimos sair do lugar, irmãos. Momentos como esse que nós estamos, culto como esse, irmãos, Deus pode vir com mover e pessoas serem atraídas com todo tipo de enfermidade, entrar nesse lugar aqui e serem curadas, irmãos. Deus só está esperando que a gente deixe Ele fazer. Como Ele fez com Josafá, irmãos. Como Ele fez com Paulo e Silas. Como Ele fez aqui com Gideão, irmãos. A única coisa parecida é que eles estavam adorando a Deus. Mas Ele fez de um jeito, foi um vento para um lado. Deus é Deus. E quando eu estava hoje, o Senhor disse para mim nessa manhã: filho, tem tanta gente que se julga incapaz, tanta gente que quer servir, tanta gente que quer fazer algo para mim, mas tem dificuldade de parar. O recado que Deus quer dar para mim, para você, irmão, chegou um tempo de parar e se render completamente ao senhorio dele. Gideão estava no mover. Tudo que Deus falou com ele, irmãos, ele seguiu. Tudo que Deus falou com ele, passo por passo, irmãos, ele caminhou. Cada direção que Deus deu, irmãos, sabe por quê? Porque havia algo muito forte dentro dele, quando ele edificou um altar lá atrás, irmãos. Gideão ganhou a guerra, irmãos, quando ele ergueu o altar. Você quer vencer o que você está passando, sim ou não? Erga um altar. Pastor, mas o meu negócio é urgente. Irmãos, a sua urgência hoje é se derramar aos pés do Senhor. Verdadeiramente, irmãos. Não como alguém que só levanta as mãos e canta, não por um desencargo, não, irmãos. Você precisa conhecer Ele. Fecha teus olhos.